Fala pessoal, tudo bem? A gente começa aí a nossa apostila 3 pela Biologia B, porque ela vai trazer para a gente o tema das alterações ambientais, que são temas que a gente comumente escuta aí no jornal, a gente lê na internet sempre, só que eles não deixam de ser menos importantes, eles caem muito no Enem, têm caído cada vez mais na Federal, e no Enem eles não caem só dentro da biologia, eles caem dentro da física e caem dentro da química também. Então, compreender as alterações ambientais é importante para a gente compreender várias questões daí da área das ciências naturais. Então, basicamente, o que são alterações ambientais? São coisas que nós, seres humanos, causamos no meio ambiente. E essas alterações ambientais, elas se dividem em alterações ambientais que são atmosféricas e alterações ambientais que são mais vinculadas com a água, então poluição aérea e poluição aquática. E já que a gente vai falar de atmosfera, primeiro eu queria dar uma retomada com vocês o que é a atmosfera. Então, a atmosfera é uma camada de ar, é uma cúpula de ar, vamos dizer assim, que fica em volta da Terra, e ela, esse acho que é o ponto mais importante que a gente precisa entender, ela não é igual em toda a sua extensão. Ela tem regiões diferentes e cada região tem uma composição física, uma composição química diferente que traz características físicas diferentes para cada uma dessas camadas. As duas camadas que são mais importantes da gente compreender e da gente entender mais ou menos como é que elas funcionam são a troposfera e a estratosfera. São as duas camadas mais impactadas pela poluição produzida pelo ser humano, tá? Então, a troposfera é essa camada onde a gente está dentro, é onde a gente respira, é onde a maior concentração de poluição vai se encontrar, é onde acontecem todos os fenômenos atmosféricos, então geada, chuva, furacão, tufão, tudo isso vai acontecer dentro da troposfera, e é onde eu encontro a maior concentração de gás do tipo de gás oxigênio na sua forma O2, então oxigênio O2, dois oxigênios ligados com duplas ligações entre si, e N2, ou azoto, vocês podem encontrar esse nome em alguns lugares, é uma nomenclatura mais antiga, mas é comum de vocês verem em alguns lugares. Então, nessa troposfera, a gente encontra nitrogênio, a gente encontra O2 e a gente encontra outros gases, 1% de outros gases. Nesses outros gases, a gente tem vapor d'água, a gente tem CO2, metano, gases nobres. Então, esses outros gases são outras coisas que estão presentes na atmosfera. Essa porcentagem tem se alterado um pouquinho por causa da poluição, mas depois a gente fala sobre isso. A estratosfera é a camada logo acima da troposfera, é uma camada com uma concentração menor de gases, e existe uma camadinha em específico dentro da troposfera, que é a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma parte da troposfera onde existe uma grande concentração de oxigênio na sua forma O3. Então, são 3 oxigênios ligados entre si por uma ligação simples. Então, O3. Eles formam como se fosse um prisma. Esse prisma tem a característica física de repelir, de bloquear raios ultravioletas. Então, esse ponto é um ponto muito importante. A camada de ozônio ela serve como um filtro solar da Terra. Tá? Então, essas duas são as duas camadas mais importantes aqui para a biologia, falando de biologia e de alterações ambientais. Então, na troposfera é onde eu tenho toda a poluição, ou boa parte da poluição está retida aqui na troposfera, é onde eu tenho a maior concentração de gases e é onde eu tenho todos os fenômenos atmosféricos acontecendo. Lá na estratosfera, a gente tem a camada de ozônio, e essa camada de ozônio serve como um protetor solar da Terra. Ela filtra raios ultravioletas, não deixam que eles passem em sua grande quantidade em direção à Terra. Mas essa atmosfera ela nem sempre foi assim em toda a vida da Terra. Então, a nossa Terra tem aí 4,6 bilhões de anos e a nossa atmosfera tem essa composição nos últimos aí 3 bilhões de anos. Antes disso, a nossa atmosfera tinha uma composição muito semelhante à atmosfera que a gente encontra em Vênus hoje em dia. Um pouco menos de gás carbônico, um pouco menos de metano, mas ainda uma atmosfera que retia uma grande quantidade de calor no planeta. Então, o dióxido de carbono e o metano, o CH4, eles têm a característica da molécula de reter muita temperatura. Então, essa é uma molécula química que serve como se fosse um cobertor para a Terra e para qualquer planeta que a gente está falando, inclusive Vênus, né, no caso. Então, a
uns 3 bilhões de anos atrás, a nossa Terra não tinha essa atmosfera com temperatura estável, gostosinha de viver. Era uma temperatura muito elevada por causa dos fenômenos que aconteciam na própria Terra, então existia muito vulcão, muitas essas coisas, e existia muito CO2, existia muito metano na atmosfera que ainda potencializava esse calor, uma retenção de temperatura muito alta na superfície terrestre. Além do gás carbônico e do metano, existe uma grande quantidade de vapor de água. Esse vapor de água na atmosfera, a água também retém bastante temperatura. E a outra parte, uns 40%, de nitrogênio gasoso. Qual que foi o estopim? Onde que foi a virada que a gente encontra essa mudança na atmosfera? A fotossíntese. O que a fotossíntese faz? A fotossíntese começa a retirar o CO2 da atmosfera, ela consegue pegar CO2 na sua forma gasosa e transformar esse CO2 de uma forma mais complexa. Então, o CO2, o gás carbônico, ele é uma espécie simples de carbono. Essa espécie simples de carbono tem sua forma gasosa e a fotossíntese junta CO2 com água, forma a molécula orgânica e, como resto da fotossíntese, tem a liberação de gás oxigênio. Então, a fotossíntese foi a grande estopim dessa mudança, de sair de uma atmosfera que retinha muita temperatura para uma atmosfera que mantém uma temperatura estável, amena, que permitiu que a vida florescesse aí no nosso planeta. Então, a fotossíntese consome esse CO2, consumindo esse CO2, ela faz com que esse CO2 se transforme em matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser reciclada dentro dos próprios seres vivos, então quando eu me alimento de outro ser vivo, eu estou reciclando matéria orgânica. Então, essa reciclada fica dentro das moléculas e uns processos que vocês vão ver melhor com o mico, que ao longo da vida na Terra, esse gás carbônico, essas moléculas, essas estruturas vivas, começaram a ser transformadas pelos processos geológicos em petróleo e carvão mineral. Então, esse é um ponto importante, que esse gás carbônico não voltou completamente para a atmosfera. Esse gás carbônico ficava retido nas estruturas vivas ou retido em forma de petróleo, em forma de carvão mineral. E aí, para a gente começar a falar sobre as poluições atmosféricas, a poluição atmosférica ela basicamente está vinculada com a queima desses materiais que estavam presos ou que tinham sido processados ao longo da vida da Terra e tinham ficado quietinhos lá ao longo de todo esse tempo. E a queima desses compostos complexos transforma esse composto complexo num composto simples de novo. Esse composto simples é basicamente gás carbônico. Esse gás carbônico, CH4 e monóxido de carbono também, mas o gás carbônico é o principal do que a gente chama de gás do efeito estufa, que a gente vai falar sobre isso. Quando a gente começou a descobrir que essas moléculas complexas, petróleo e carvão mineral e carvão, conseguiam ser utilizadas ou podiam ser utilizadas para mover e para esquentar, que elas pegavam fogo muito fácil e geravam ou serviam como um bom combustível, a gente usa essa molécula complexa, transforma uma molécula simples e essa molécula simples começa a se acumular na atmosfera de novo. E aí, o que acontece ao longo desse processo de descoberta de combustível? A temperatura média da Terra começa a se elevar junto com a elevação da quantidade, da concentração dos gases que vinham dessa queima, basicamente CO2. Então, conforme a gente descobre ali na primeira revolução industrial o carvão e na segunda revolução industrial, mais ou menos aqui, 1910, o petróleo, e a gente começa a queimar esses combustíveis, olha o que acontece com a temperatura terrestre, ela segue praticamente junto à elevação da concentração desses gases. Então, conforme a gente começou a queimar os gases, que a gente chama de gases de efeito estufa, começa a liberar esses gases de efeito estufa, a temperatura na Terra começa a subir em consequência. Ah, professora, mas ela sobe muito pouco. Realmente, ela sobe muito pouco. Se a gente olhar para cá, de menos 0,4 para 8 é 1,2 grau de elevação de temperatura.
nós estamos num período de saída de uma era glacial. Então, seria natural, né, aumentar-se temperatura, mas não na velocidade que a gente encontra. A gente precisa colocar isso numa escala de tempo terrestre, não uma escala de tempo de ser humano. Esse tempo para a Terra são minutos para a gente, em termos de ser humano. A gente está falando aqui, ó, de 1880, 20, 100, 130 anos, 135 anos. Nesse período, a gente encontra aí um aumento muito drástico na temperatura que a Terra não estava acostumada. Esse processo de aumento de temperatura na Terra é um processo muito mais demorado do que o que tem se observado. E aí, o que a gente tem chamado de esse processo de elevação de temperatura dada ao acúmulo de gases do efeito estufa artificial é o famoso aquecimento global. E aí, vamos por aquele detalhe, aquecimento global não é uma coisa a se discutir se ele existe ou se ele não existe. Aquecimento global existe. O que a gente precisa discutir, o que se pode discutir, é se o ser humano é o primeiro, ele é o principal nesse processo todo, ou se ele é secundário nesse processo todo, mas que ele tem uma influência sobre o clima da Terra ou sobre a elevação do clima da Terra, isso ele tem. Então, para a gente entender um pouquinho o que é o efeito estufa artificial e o que é o aquecimento global que vem em consequência a esse efeito. Então, o efeito estufa é o processo de retenção de temperatura na Terra. Ele pode ser feito de forma natural, que é dada pela nossa atmosfera, ou ele pode ser intensificado pela presença, o que a gente observa, né? Que ele é intensificado pela presença desses gases, dióxido de carbono, CH4, né? O metano e o monóxido de carbono, CO, que é a elevação desses gases gera um segundo cobertor, uma segunda proteção a essa terra. E esse efeito desse segundo cobertor gera uma retenção maior de temperatura. Então, o efeito estufa é a estufa, é reter mais temperatura devido à presença desses gases. O aquecimento global é a elevação da temperatura da Terra devido ao efeito estufa artificial. Essa elevação da temperatura da Terra, então, olha lá, ó, vem basicamente das fontes de carbono, de CO2, então de queimadas da matéria orgânica viva ou de queimada de combustíveis fósseis que um dia foram matéria orgânica, que liberam esses compostos em forma de carbono na sua forma mais simples. Essa forma mais simples tem uma característica físico-química de reter mais temperatura na atmosfera, gera um segundo cobertor. Esse segundo cobertor aquece mais a nossa Terra, retém mais temperatura na superfície terrestre e, por consequência desse processo todo, a gente enxerga a perda de biodiversidade como um processo muito intensificado pelo aquecimento global. Então, existem espécies que são muito sensíveis à variação de temperatura, variações drásticas de temperatura, e que não conseguem se adaptar, não conseguem se ajustar nesse processo rápido de aquecimento da Terra. O derretimento de geleiras, então esses são os 5 principais processos gerados pelo aquecimento global. Perda de biodiversidade, porque as espécies mais sensíveis não conseguem se adaptar. Derretimento de geleiras, se eu derreto a geleira, eu aumento o nível do mar. Então, existe um problema urbano gerado pelo aquecimento global, que é a redução de extensões de terra nas áreas mais próximas ao litoral. Diminuição de solubilidade de oxigênio, porque o oxigênio existe oxigênio dissolvido na água, só que o oxigênio é uma molécula muito sensível à variação de temperatura, ele tem um calor específico muito baixo. Então, qualquer variação de temperatura já faz com que ela se agite e com que ela saia da água. Qual que é o grande problema gerado pela diminuição de solubilidade de oxigênio? O grande problema nesse ponto aqui é que os bichos, plantas que vivem embaixo da água, que vivem dentro da água, eles também respiram oxigênio. Independente se ele vive na terra ou na água, todo mundo respira oxigênio. Se eu diminuo o oxigênio disponível na água, esses bichos começam a morrer asfixiados. Então, quem mais sofre com o aquecimento global? Animais aquáticos, ponto. E aí, em todos os grupos, peixes, crustáceos, moluscos, quinidários, poríferas, todos eles sofrem muito com o aquecimento global pela diminuição da solubilidade de oxigênio. A gente tem aí a morte de corais sendo um dos principais efeitos
na biodiversidade do aquecimento global, e animais que são muito vinculados à água, que são os anfíbios e alguns artrópodes. Então, a gente já sabe que hoje o aquecimento global é uma das principais causas de extinção de espécies que a gente encontra no nosso planeta, tá? Por esse fator. Na água, ele tem um fator de diminuição de gás oxigênio, e em animais que são vinculados à água, que tem uma relação muito próxima à água, porque essa água com menos oxigênio causa distúrbios, causa alterações químicas na água que dificultam a vida desses animais. Alteração no regime de chuvas, então a gente observa aí lugares que choviam muito, chovendo pouco, lugares que choviam pouco, chovendo muito, esse ponto sendo aí somado às intensificações dos eventos de El Niño e Laninha. Eventos de El Niño e Laninha são aqueles períodos onde eu tenho chuvas em excesso em alguns lugares, e os lugares onde tem chuva em excesso vão ter pouca chuva, e depois eles se invertem, gerando secas extremas ou chuvas extremas em alguns pontos do planeta. A gente enxerga muitos os eventos de El Niño no começo do ano, aí, com aquelas chuvas intensas que causam desmoronamento. E a alteração no regime de chuva, e no geral, não só dentro dos eventos de El Niño e Laninha, porque quem é o principal fator que causa a chuva? A temperatura. Se eu aumento ou se eu altero a temperatura, eu altero o ciclo da água. Alterando o ciclo da água, obviamente eu vou alterar o como essa água se distribui ao longo do planeta. Susi? E aí, o que a gente tem observado, vamos reforçar aí um pouquinho mais, é que a partir de 1980, praticamente todos os anos batem recordes de registro de temperatura. Então, o que a gente tem observado é que existia o que era possível, o que era planejado, então essa bolinha preta é o que deveria ser a média, e a bolinha vermelha é o que se registrou. A média deveria estar aqui, o que se registra são pontos muito acima da média, estão vendo? E esses pontos aqui indicam, sim, que a Terra tem aumentado a sua temperatura muito mais do que deveria ser aumentada. E aí, o que a gente sabe, o que a gente tem hoje como fatos, como evidências? O que a gente pode fazer, o que a gente faz e o que seria se a gente não fizesse nada, que é o que esse gráfico mostra pra gente. Se a gente seguisse aquilo que os cientistas protocolaram lá, disseram que seria bom para o clima da Terra, seguindo as promessas, né, seguindo aquilo que os cientistas dizem que tem que fazer, a temperatura terrestre subiria entre 2,5 e 2,8 graus. Então, a temperatura da Terra vai subir? Sim, a temperatura da Terra vai subir. Falei para vocês que a gente estava saindo de um período glacial, então é natural dessa temperatura subir, além de que a gente já alterou tudo no clima, né? Que alterou tudo na dinâmica da Terra. Então, se a gente seguisse o que os cientistas propuseram, a temperatura subiria entre 2,5 e 2,8 graus. Se a gente seguir o que a gente está fazendo, continuar fazendo esse pouco que a gente faz, a temperatura da Terra sobe entre 2,8 e 3,2 graus. Já é mais do que os cientistas gostariam que fosse. Agora, se a gente não fizer nada, ou como alguns países têm feito, né? A gente fala Estados Unidos, China e o Brasil agora, que a gente não tem feito nada para equilibrar a temperatura da Terra, a temperatura vai subir pelas previsões até 2100, chegando aí numa média de 4,1 e 4,8 graus. Então, essa seria o que vai subir se a gente continuar, se a gente não fizer nada como alguns países têm feito. E aí, o que a gente precisa pensar? Né? O que a gente precisa ter em mente? Alterações de temperatura são comuns no nosso planeta. Nosso planeta tem ciclos glaciais e tem ciclos de aquecimento. O problema é se esse aquecimento ele é intenso, se ele é muito rápido e se ele é causado pelo ser humano em primeira instância ou segunda instância. Agora, que a gente tem efeito sobre essa temperatura. E essas pequenas elevações, gente, pra gente, quando a gente bate o olho aqui, 2,5, 2,8, 4,1, 4,8, não parece ser grande coisa. Mas quando a gente fala em termos de
estrutura terrestre, em termos de dinâmicas de temperatura da Terra, efeitos de 1 grau de elevação já são efeitos catastróficos, já são efeitos suficientes para exterminar espécies, tá? Então, isso aqui a gente precisa ter na cabeça, que não é simplesmente porque a gente se acostuma, porque a minha espécie se acostuma bem com uma temperatura de 1 grau a mais, 1 grau a menos, que as outras espécies também vão se adaptar. E a gente não pode deixar de ter na cabeça que a gente depende dessas outras espécies para sobreviver. O que causa, além dos impactos industriais, né, desse processo de queima de matéria orgânica, existem outras coisas que também podem influenciar nesse aquecimento global. E a nossa alimentação, nosso processo de produção de alimento também tem um pezinho importante no aquecimento global. Então, quando a gente olha aí para a produção de carne bovina, a produção de carne bovina, e aí desde o nascimento do bezerrinho, alimentação do bezerro, o lugar onde ele vai morrer, lugar onde ele vai viver, o que ele vai comer, a água que eu vou gastar para produzir aquela carne, tem um altíssimo impacto nas dinâmicas ou no meio ambiente. E esse impacto no meio ambiente, obviamente, vai causar um impacto no aquecimento global ou nessa condição climatológica da Terra. E aí, para pensar, por que é tão difícil a gente conseguir pensar numa coisa que reduz esse aquecimento? Cada país tem um efeito diferente no clima, porque cada país tem uma dinâmica cultural, tem uma dinâmica industrial, uma dinâmica de produção diferente. Quando a gente olha para o Brasil em si, para o nosso país, a agropecuária tem um impacto grande nas nossas emissões de gás carbônico, isso aqui é em toneladas, tá? A produção de energia tem um impacto grande também, mas menor do que a agropecuária. Mas aqui, olha quem é o grande problema no Brasil em termos de impacto na emissão de gás carbônico. É a mudança, a alteração no uso da terra. Se a gente for, o que é mudança no uso da terra? É eu pegar um bioma, eu alterar aquele bioma, alterei aquele bioma para plantar, para produzir gado, para criar gado, para urbanizar. E esse processo todo geram mudanças no uso do solo, mudanças no uso da terra. Então, se eu tinha um bioma, por exemplo, a Mata Atlântica, que hoje a gente só tem 12% da mata, eu tirei toda essa mata para ter casa no lugar, para ter lugares urbanos no lugar, eu alterei a composição do solo. E no nosso país, essa alteração do uso do solo, alteração do uso da terra, é o grande problema relacionado ao aquecimento global. E isso, se a gente for pensar num bioma que está sendo alterado, pensa na Amazônia. Eu acho que é o que a gente mais consegue ver hoje em dia, né? Os outros já foram tão alterados que são mais difíceis da gente enxergar. Mas a Amazônia é um bioma que ainda tem uma extensão de terra vegetal muito grande, só que cada vez mais tem centrado na Amazônia para plantar soja, para criar gado, para minerar. E todos esses processos retiram mata, alteram a composição, alteram a utilização do solo, que é o grande impacto no aquecimento global, ou na nossa emissão em termos de países, em termos de país, no efeito estufa. Se a gente olha para os Estados Unidos e para a China, quem é o grande ou quem tem a maior fatia no impacto? A produção industrial e a produção de eletricidade. Essas duas somadas são os grandes problemas da China e dos Estados Unidos. Quando a gente olha para países como Uruguai, Argentina, países que têm uma cultura mais de produção agropecuária, não que o Brasil não tenha, quem impacta, ou o grande impacto nesses países sobre o aquecimento global, sobre a emissão de gases de efeito estufa, está mais relacionada com a agricultura e com a produção de gado. Tá? Então, cada país precisa pensar de um jeito para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. E aí, lembrando que né, a gente tem um problema muito sério de pensar no coletivo, imagina, de pensar no coletivo e pensar no coletivo em termos de anos, de consequências que vão acontecer daqui a alguns anos, pensar a longo prazo. Então, se torna bem complicado. Eu vou falar primeiro das coisas ruins, tudo que a gente conseguiu fazer de ruim, depois eu dar uma boa notícia para vocês, tá?
Então vamos lá, o aquecimento global foi o nosso primeiro problema. O segundo problema, a chuva ácida. A chuva ácida, como o próprio nome já diz, é uma chuva com o pH ácido, com o pH mais baixo. Esse pH mais baixo vem da reação de alguns óxidos que são liberados também na queima de matéria orgânica, na queima é um outro subproduto da queima da matéria orgânica. E esses óxidos são basicamente óxidos com base no nitrogênio, óxido de enxofre e o nosso famoso óxido, né, ou dióxido de carbono. Esses óxidos, quando eles são produzidos, são queimados, eles sobem junto com eles sobem porque eles são gases, e eles reagem com a água, com o vapor de água que formam as nuvens. E quando acontece essa reação, existe a produção de ácidos. Esses ácidos que vieram da reação entre o vapor d'água e os óxidos de enxofre, nitrogênio e carbono fazem com que o pH dessa chuva seja mais baixo. E aí vamos lembrar da escalinha de pH. Abaixo de 7, pH ácido. Então, se eu aumento a acidez, eu diminuo o pH. E aí o que acontece aqui? Esse pH, a gente precisa de, todos os organismos vivos na Terra precisam de um pH ideal para que as suas reações físico-químicas aconteçam. Então, para que as suas reações metabólicas aconteçam. Quando eu altero a condição de pH, eu altero a condição das reações fisiológicas dos organismos. Isso não só de animais, mas de plantas também. Quando essa chuva cai, quando essa chuva se formou lá a nuvem, a chuva vai cair, ela cai com o pH mais baixo. Esse pH mais baixo causa queima das folhas, quando a gente fala de planta, causa alteração na composição do solo, o que dificulta o crescimento da planta, a absorção de água pela raiz. Pode causar morte das plantas onde ela está caindo. E um dos grandes problemas que a chuva ácida causa é a alteração do pH do solo, que impede a produção, que impede o crescimento de outras plantas. Então, a produção industrial, ela não. Então, esse processo industrial, além de causar redução da biodiversidade pelo aquecimento global, ele ainda altera a biodiversidade, a composição da biodiversidade, pela emissão de gases que vão ter um efeito muito mais imediato, que é o da chuva ácida. Então, hoje a gente já sabe, a gente já tem aí problemas de produção de alimento por causa da acidificação de solos. E além da acidificação de solos, eu tenho a acidificação da água. Se essa chuva caiu, ela não cai só na terra, ela cai em lugares com água. E aí a gente tem o cultivo de peixes, crustáceos sendo dificultado por causa disso. A gente tem a vida desses organismos dentro da água sendo dificultados por causa desse processo, porque, como eu já falei, a gente precisa, assim como o meu corpo precisa de uma condição ideal, uma condição estável de pH, todos os outros organismos necessitam de uma condição estável de pH para se desenvolver bem. Se eu altero essa condição de pH, eu altero a capacidade, eu altero a vida do organismo naquela região. E aí um problema que é muito mais histórico do que biológico, que é a corrosão de estruturas históricas. Então, a gente tem aí grandes monumentos históricos, principalmente na Ásia e na Europa, sendo corroídos, sendo destruídos por essa chuva com pH mais ácido. Porque esse pH mais ácido reage com os carbonatos que constroem ou que fizeram ou que fazem parte daquelas estruturas da construção e são dissolvidos ou são afetados por esse ácido. Quando ele é dissolvido, perde-se o formato, perde-se a estrutura que é histórica e causa impactos, além dos impactos na produção, além dos impactos na qualidade da água, impactos na nossa cultura também. E aí, primeiro problema, aquecimento global. Segundo problema, chuva ácida. Terceiro problema, inversão térmica. E aí, um detalhe da inversão térmica: a inversão térmica é um processo natural, vamos dizer assim. Ele é um processo que acontece por causa da diferença de temperatura
entre o ar que fica mais próximo do solo e o ar que fica mais distante do solo. Como assim? O ar que fica mais próximo do solo, ele é um ar mais quente e, por consequência, menos denso. E aí, lembrem lá de inversão e de convecção térmica lá da física. Se eu tenho menor densidade, eu tenho a tendência a subir. Se eu tenho uma maior densidade, que é o ar frio mais distante da Terra, ele tem uma tendência a descer. Então, essa troca de ar entre o ar quente mais próximo do solo e o ar frio mais longe do solo faz, no final da tarde principalmente, com que eu retenha, com que eu segure a poluição nas camadas mais baixas da troposfera, nessa região onde a gente respira. Então, sem a inversão térmica, os poluentes sobem e se diluem no ar. Com inversão térmica, com essa troca de gases, com essa troca de ares quentes com ar frio, eu tenho a retenção, ó, o ar frio fica parado, fica estagnado nas regiões mais baixas. E aí, olha o que acontece. Esse ar estagnado nas regiões mais baixas concentra cada vez mais poluentes nas regiões mais para baixo. E aí, o que eu quero que vocês prestem atenção, se alguém aí tem um parente, ou se alguém aí sofre com asma, bronquite, rinite, quando que vocês têm mais crises de asmas, bronquites, rinites? No final da tarde ou de noite. Então, os principais problemas relacionados com a poluição, eles aparecem de noite, porque é quando esse processo da inversão térmica acontece e hiperconcentra poluentes na região onde a gente está respirando. Por isso que as crises de asma vêm normalmente nas regiões, nos períodos da noite. Essa inversão térmica a gente consegue sentir na praia, por exemplo. Durante o dia, o ar fica parado, tem a sensação do ar ficar parado, e no final da tarde, não vem aquele ventão? O que é aquele ventão? É o ar que estava esquentando perto ali da areia. Esse ar que está esquentando perto da areia é menos denso, ele vai subir, e o ar que estava mais frio, que estava lá na água, ele vem em direção à areia. Então a gente sente isso ao longo na praia muito comumente. Na cidade a gente também sente esses ventões do final da tarde, principalmente no verão. E aí esse processo de inversão térmica acontecendo. Esse processo é um processo natural, pela diferença da densidade dos gases. Gás mais quente sobe, gás mais frio desce. Só que a hora que o gás mais frio desceu, ele reteve poluição na região onde a gente está respirando, que causa os principais problemas da inversão térmica. E aí a inversão térmica, ele é um problema ambiental, mas ele é um problema ambiental que causa um problema muito sério de saúde pública. Então, em termos de ambiente, em termos de folhas, de seres vivos, o principal consequência da inversão térmica é a dificuldade na fotossíntese. Ela dificulta a fotossíntese, porque esses poluentes sendo retidos acabam se acumulando nas folhas com maior intensidade, o que dificulta a capacidade das folhas de fazerem fotossíntese. Então, esse é um problema gerado pela inversão térmica, em termos ambientais. Só que aí a gente tem um problema de saúde pública gerado pela inversão térmica, que é o agravamento de problemas respiratórios e cardiovasculares, que, como eu já falei, quem tem mais sensibilidade no sistema respiratório, quem tem asma, bronquite, rinite, tem muito mais crises quando esse processo de inversão térmica está acontecendo. E a gente sabe que nos últimos 16 anos, pelo menos 256 mil pessoas morreram por consequências da poluição, por consequências geradas pelo acúmulo de poluição na Terra ou na atmosfera. E aí uma coisa que eu precisava falar com vocês é que além desses gases, né, saiu uma pesquisa há umas 2 semanas atrás, que além dos gases poluentes que a gente já está acostumado a ouvir, carbono, monóxido de carbono, metano, os nitratos, os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, a gente ainda tem um problema muito sério com plástico. Então, o plástico, a gente já sabe que a gente toma e come plástico à torta e à direito. Inclusive, tem estudos relacionando o consumo de plástico não intencional. É claro que ninguém fica comendo plástico, né, minha gente? Mas o microplástico que vem junto com o alimento e junto com a água que a gente toma, pode ser um dos grandes indícios dos aumentos de problemas
do sistema digestório. Então, as síndromes de Crohn, do intestino irritável, os cânceres de intestino. E a gente descobriu há 2 semanas atrás, saíram-se pesquisas, de que a gente, além de comer plástico, de beber plástico, microplástico que está na água, microplástico que está na comida, a gente ainda respira microplástico. Então, além de todos os gases do efeito estufa, além de todos esses problemas que a gente já está acostumado de ver, ainda existe o problema relacionado com o plástico que a gente respira. Então, a gente respira plástico e enche de plástico os nossos pulmões. Veja só que beleza, meus queridos. Veja só que coisa mais linda. Então, se sabe que a inversão térmica ele é um processo que retém essa poluição cada vez mais na nossa atmosfera, esse material particulado na atmosfera, material particulado é além dos gases, todos esses poeira, plástico que está que tá no ar, são um dos grandes causadores aí de mortes ao longo dos últimos anos em grandes metrópoles. Tá? Isso a gente está pensando só em São Paulo. Vocês imaginem em todas as outras cidades do país e em todas as outras cidades do mundo que tem uma quantidade de poluição ainda maior que São Paulo. Tá? E o último, como eu falei, a gente tem 3 problemas que são só problemas e a gente tem um que pelo menos traz uma boa notícia pra gente, que é o buraco na camada de ozônio. Como assim boa notícia? O buraco na camada de ozônio, se a gente der uma olhadinha aqui nesse desenvolvimento do buraco, em 1979 fizeram a medição e viram que realmente o buraco estava começando a se formar. Então, quanto mais pro tom de vermelho, quanto mais pro tom de roxo, vamos dizer assim, maior é o buraco. Então, aqui, ó, a gente tem o buraco começando a se formar. No final dos anos 80, o buraco era gigantesco. Na metade dos anos 2000, o buraco era enorme. E aí era um problema muito sério. Só que quando a gente mede aí na primeira década, no final da primeira década dos anos 2000, até o que a gente pega hoje em dia, as medições, o que a gente observa é que o buraco na camada de ozônio reduziu muito. Por quê? Porque a gente fez o que o cientista falou para fazer. O cientista falou assim, ó, para de usar CFC, os clorofluorcarbonetos, para fazer aerosol, para usar na agricultura, para usar em agrotóxico, para de usar esse troço, usa outra coisa, porque o CFC aumenta o buraco na camada de ozônio, entendeu? Então o cientista falou assim, ó, para de usar. Todos os países do mundo falaram, vamos parar de usar. Pararam de usar, o que aconteceu com o buraco na camada de ozônio? Reduziu, a gente seguiu o que o cientista falou, aquilo que aquela pessoa que estuda isso falou, e o buraco na camada de ozônio reduziu. Então, o que é o buraco na camada de ozônio? É a abertura de um vão, de um buraco, naquela camada da estratosfera que filtra gás que filtra o comprimento de onda ultravioleta. Esse buraco era causado principalmente por esse composto, os CFCs, clorofluorcarbonetos, que eram amplamente utilizados nos anos 70 e 80 e até começo dos anos 2000, como um aerosol, como um volatilizante. Então, os CFCs, eles eram estruturas volatilizantes, eram químicos sintéticos, todos sintéticos, que eram usados em desodorante, em laque, em aerosol para agricultura. Então, se usava muito ele para passar agrotóxico, para passar pesticida na agricultura. E esses CFCs fazem com que as coisas líquidas se tornem gases, basicamente, ele é um volatilizante. Só que esse volatilizante reagia com o ozônio e retirava esse ozônio da camada de ozônio. A gente já vai ver essa reação. Se eu retirei o ozônio, eu permito o aumento da entrada de luz ultravioleta. Esse aumento da entrada de luz ultravioleta causa queimaduras não só nos seres humanos, mas em todos os organismos da Terra. Essas queimaduras foram um dos grandes problemas no aumento na incidência dos cânceres de pele nos anos 90, anos 2000. E aí, esse é outro que, além de um problema de ambiental, era um problema de saúde pública. Qual que é essa reação do ozônio com o CFC? Então, o CFC, clorofluorcarbonetos, é um composto de carbono que tem um flúor e um flúor pelo menos. Esse clorofluorcarboneto sobe em direção lá às camadas mais acima ali da troposfera, chega até a camada de ozônio, e olha lá o que o bonitinho faz. O bonitinho quebra o ozônio, o cloro especificamente rouba um oxigênio do ozônio
Então, o ozônio tinha 3 oxigênios, ele fica com 2 oxigênios e um oxigênio fica com o cloro. Esse O2 desce em direção à troposfera. Então, estratosfera, troposfera. Esse O2 quebrado desce em direção à troposfera e a gente respira ele tá aqui. Só que qual é o problema? Esse ozônio que está saindo está deixando buraco lá em cima, entendeu? Que permitia a entrada cada vez maior de raios ultravioletas. Então, o cloro, especificamente dos CFCs, reagia com o ozônio, retirando um oxigênio do ozônio e deixando o O2. Este O2 descia em direção à troposfera, deixando os vãos na estratosfera, deixando os vãos no buraco na camada de ozônio. E, pelo menos para a gente finalizar a aula, esse aqui é um processo que a gente solucionou. Esse aqui é aquele que a gente falou assim, nossa, realmente o cientista tem razão. Vamos ouvir o cientista, que é o cara que estuda, para resolver os nossos problemas. Susi, a nossa próxima aula vai falar de poluições aquáticas, ok? Então, finalizamos as poluições que são vinculadas com o ar e a gente fala na próxima aula das poluições que são mais vinculadas com a água, quais são as consequências da poluição no ambiente aquático. Susi, então um beijo para vocês, nos vemos na próxima aula aí, para que a gente finalize essa nossa apostila, a apostila 3. Beleza? Beijão!